Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia e logo após a ata da sessão anterior. O Senhor me mostrou ainda outra visão, e vi que o Senhor estava em cima do muro rebocado, e tinha à sua mão uma trolha de pedreiro. Câmara Municipal de Capão da Canoa, Estado do Rio Grande do Sul. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Joel Matos Novasque, secretário vereador Valmarino Machado. Aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início ao trabalho da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que não estavam presentes o vereador Otávio Teixeira e Dilceu Lopes. Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário e vereador Valmarino Machado procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 36 e 30 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em oportunidade, o vereador Ademar Duarte solicitou a dispensa do vereador Otávio Teixeira por motivos de saúde. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente, leitura do pedido de indicação 004/2016, de autoria da vereadora Núbia do Posto. Em continuidade, o vereador Valmarino Machado fez a proposição para que fosse lido somente o artigo 7º do substitutivo do projeto de lei 035/2016, sendo que o projeto já havia sido lido na íntegra na audiência pública. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. O vereador Joel Matos Novasque solicitou a transferência de posse para o vice-presidente vereador Otávio Teixeira, a fim que pudesse se ausentar do país pelo período de 20 a 27 de outubro de 2016. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Em oportunidade, o vereador Dilceu Lopes solicitou ao plenário para que pudesse assinar o livro de presença. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente, ao analisar o livro de oradores, constatou que não haviam oradores inscritos. No espaço das lideranças de bancada, fizeram uso da palavra vereador Flávio Lara, Ademar Duarte e Joel Matos Novasque. O vereador Ademar Duarte fez a proposição durante as lideranças de bancada para que, no dia 31 de outubro de 2016, 19 horas, todos os vereadores estivessem na Câmara para prestar homenagem ao MTG. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia, como não houver o projeto de lei na pauta de votação e sem mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que na forma regimental para constar lavrada da presente ata, o secretário subscreve juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, e vereador Joel Matos Novasque, presidente. Em discussão, a ata 36/31. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado. Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, Comitê Plano Municipal de Saneamento Básico, convite, Plano Municipal de Saneamento Básico, reunião pública para divulgação dos estudos do Plano de Saneamento. A Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, em cumprimento ao princípio da transparência e nos termos que dispõe o artigo 19, parágrafo 5º da Lei 11.445/2007, convoca a comunidade em geral para participar da reunião pública do Plano Municipal de Saneamento Básico, que divulgará os estudos referentes ao diagnóstico nos sistemas de saneamento, que se realizará na Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, 4 de novembro de 2016, às 15 horas. Por favor, confirmar a presença através do e-mail imprensa.capondacanoa.rs.gov.br. Capão da Canoa, 19 de outubro de 2016. Clóvis Brum, coordenador do Comitê PMSB.
Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 036/2016, que altera o item 8.5.1 do artigo 2º da Lei Municipal 3060, de 24 de outubro de 2014. Artigo 1º. Fica alterado o item 8.5.1 do artigo 2º da Lei Municipal 3060, de 24 de outubro de 2014, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. 8.5, Departamento de Vigilância Sanitária. 8.5.1, Departamento. Cargo, função, fiscal. Quantidade 3, padrão. Fiscal, nível salarial 30. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o item 8.5.1 do artigo 2º da Lei Municipal 3060, de 24 de outubro de 2014. Tal alteração visa substituir a vaga de fiscal da Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Saúde, tendo em vista a necessidade de cumprir o termo de ajuste de conduta, TAC, firmado com o Ministério Público. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta colenda Câmara, esperando a aprovação dos insígnios legisladores do nosso município. Capão do Canoa, 18 de outubro de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 037/2016, que altera o item 4.3.5 do artigo 2º da Lei Municipal 2090, de 15 de janeiro de 2005. Artigo 1º. Fica alterado o item 4.3.5 do artigo 2º da Lei Municipal 2090, de 15 de janeiro de 2005, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. 4.3.5, setor de fiscalização, cargo, função, fiscal, quantidade 9, padrão, fiscal, nível salarial 30. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o item 4.3.5 do artigo 2º da Lei Municipal 2090, de 15 de janeiro de 2005. Tal alteração visa substituir uma vaga de fiscal da Secretaria da Fazenda com a Secretaria de Saúde, tendo em vista a necessidade de cumprir o termo de ajuste de conduta, TAC, firmado com o Ministério Público. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta colenda Câmara, esperando a aprovação dos insígnios legisladores do nosso município. Capão da Canoa, 18 de outubro de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 038/2016, transforma bem público e bem dominical. Artigo 1º. Fica transformado em bem público e bem dominical a parte da área verde da praia de Arroio Teixeira, município de Capão do Canoa, Rio Grande do Sul, para a construção de uma capela mortuária. Parágrafo único. O imóvel mencionado neste artigo possui as seguintes dimensões e confrontações. Um terreno urbano situado na praia de Arroio Teixeira, no município de Capão do Canoa, Rio Grande do Sul, denominado da parte área verde, com a área de 428 metros quadrados, medindo 20 de largura na frente e ao norte, confrontando com a rua 5, medindo 20 metros de largura aos fundos ao sul, confrontando com a parte do lote 5, medindo 21,40 metros quadrados em comprimento ao leste, confrontando com a rua 8, onde também faz frente na forma esquina e medindo 21,40 metros, comprimento ao oeste, confrontando com o restante da área verde, estando o quarteirão formado pela Avenida Paraguaçu e Rua Boa Vista, Rua 8 e Rua 5. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa transformar bem público e bem dominical a área situada na praia do Arroio Teixeira, município de Capão do Canoa, Rio Grande do Sul. Na área objeto do presente projeto de lei, cuja finalidade será a construção de uma capela mortuária. Há muito aquela comunidade distrital vem solicitando ao poder público a realização desta obra, que servirá de apoio às famílias a um dos momentos mais difíceis, qual seja dar o acompanhamento funerário pela perda de um ente querido,
Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta colenda da Câmara. Capão da Canoa, 17 de outubro de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, prefeito municipal. Projeto de lei 039/2016, que altera o parágrafo 2º do artigo 94 da Lei Municipal 3167, de 29 de abril de 2016. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 94 da Lei Municipal 3167, de 29 de abril de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os cargos mencionados no quadro 2 serão ocupados por servidores concursados no quadro de pessoal do município através do termo de cedência com ônus para o INSS, observando que o estabelece a redação do artigo 104. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo propor a alteração na redação do parágrafo 2º no artigo 94 da Lei Municipal 3167, de 29 de abril de 2016, tendo em vista a adequação da lei ora citada para que o INSS passe a arcar com as despesas dos servidores do município cedidos ao INSS, considerando que o INSS possui receita própria e a sua situação é estritamente em razão da previdência dos servidores efetivos. Portanto, a despesa da sua gestão também é encargo que lhe deve ser afeto. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta colenda da Câmara. Capão da Canoa, 17 de outubro de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, alguém quer fazer alguma proposição? Ou se o vereador Pedro aceita uma proposição, tem um orador inscrito só. Eu não sei se querem fazer uma proposição, ou se o vereador Pedro concorda. Então faça uma proposição, vereador. Não, a inscrição não, que ela termina no encerramento da ata. Concorda, Pedro? Tem problema. Essa é a proposição, 5 minutos? Essa é a proposição, senhor presidente. Está em discussão a proposição do vereador Valmarino Alves Machado, que seja dispensado com a concordância do vereador Pedro, da oradores inscritos, 5 dispensados as lideranças e seja usado 5 minutos para cada vereador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Pedro, seu espaço, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, venho à tribuna para fazer algumas considerações a respeito ainda das eleições, porque ainda há desdobramento da questão eleitoral, né? E eu venho aqui para falar de algumas coisas da qual eu fiz parte e que de fato é o centro da discussão judicial. Eu me surpreende atitudes que acontecem. Não me surpreende mais, porque vi várias coisas erradas aqui, né?
Mas me surpreende, né, que agora seja questionado o processo feito lá em 2015. Todos os vereadores acompanharam aquele processo. Eu fui presidente da comissão de orçamento, o vereador Otávio era presidente da Câmara, representava o presidente da Câmara, o Ademar, o Zaide foram os vereadores que acompanharam todo o processo que, enfim, desencadeou com a reprovação das contas do ex-prefeito e hoje prefeito eleito Amaury. Fico chateado porque, naquela época, ninguém questionou. Aliás, muitos questionamentos. Me lembro que o vereador Serginho questionou várias vezes. A gente sempre trouxe todas as informações aqui para dentro para o plenário, como apresentou toda a documentação para os colegas. Não foi só para a comissão, para os colegas, inclusive. Fizemos reuniões. Eu fui o cara que passei noites estudando o processo, lendo, fui várias vezes no IGAN, pedi ajuda, me orientaram. A gente fez várias discussões na comissão, o Ademar está aqui, ele é testemunha disso. Se o Zaide estivesse aqui também, ele testemunhava e ia dizer que é verdade o que a gente está falando aqui. O próprio Amaury acompanhou o processo, várias vezes foi na minha sala, algumas vezes foi na minha casa, para a gente escrever, eu tentando me orientar por ele também, para poder fazer uma defesa que, na verdade, tivesse lógica, que não fosse absolutamente inverdades, nada que a gente escreveu no processo. E eu acho que, do ponto de vista de questionar o processo, é absolutamente, assim, não tem sentido. Até porque veio para casa, foi votado, rejeitaram. Enfim, a casa aqui é soberana para fazer isso. Eu fico sentido porque o Amaury não cometeu nenhum crime naquele processo. Nenhum que fosse, do ponto de vista que caracterizasse que ele pudesse perder, que ele pudesse ser julgado, ter sido julgado pelo Tribunal de Contas, que as contas dele fossem rejeitadas. Eu acho que foi um parecer absolutamente fora de contexto. Eu li vários pareceres do tribunal e achei que aquele ali foi muito rígido para punir ele, mas não havia nada que pudesse incriminá-lo. Nada, absolutamente nada. Todos os apontamentos foram, inclusive, respondidos por ele. Várias vezes a gente discutiu aqui, como foi o caso das contratações, do contrato do procurador que não podia. Hoje pode, inclusive. Não precisava ser, não podia ser CC, procurador-geral. Hoje o tribunal já aceita que pode. Então, não havia por que a gente punir ele. E o nosso processo, o nosso parecer, que eu passei noites ajudando a fazer, foi elogiado, inclusive, pelo vereador Dilceu, que votou para que rejeitasse as contas dele. O Dilceu disse, se esse parecer aqui fosse levado ao tribunal, o tribunal lá ia absolver ele já lá. Foi isso que o vereador Dilceu falou, não foi, Dilceu? Então, essas coisas assim chateiam, porque agora estão usando uma ata, a primeira ata, uma reunião que a gente fez na minha sala ali para dizer, olha, vamos começar o processo aqui. A gente xerocou a cópia do processo, passamos para o Ademar, passamos para o Zaide. O vereador Otávio estava lá, a vereadora Suzy estava também. Aí estão questionando porque a ata aqui foi feita à mão, a parte da ata foi feita à mão, foi digitado, que foi a reunião que foi feita lá em cima das comissões. Depois, eu creio que a Ellen deva ter usado a mesma ata e escreveu à mão que nós estávamos reunidos ali para começar o processo. Então, é uma coisa que me surpreende. Eu vi o Amaury num vídeo, Valmarino, falando que foi para o PTB porque
tinha sido tu que tinha defendido ele. Não é verdade que ele tenha dito. Ele falou isso, eu vi ele falando. Eu assisti ele falando. Eu sei que o Valmarino votou a favor, para que ele não fosse rejeitado as contas dele. Mas ele não reconhece os outros. Eu, o Ademar, que passamos várias vezes fazendo reunião com ele, não reconheceu isso. Então, assim, é muita... assim, dá para dizer que é muito jogo baixo até, né? Porque, por favor, né? A gente vem para cá para trabalhar e aí você lê várias coisas e vê várias coisas que não correspondem à verdade. Eu me lembro que uma das exigências do Zaid era para que ele pagasse o valor. Ele pagou. Eu acho que a maioria daqueles caras que um dos únicos que o que foi apontado pelo Tribunal de Contas, ele foi lá no caixa da prefeitura e pagou. Devolveu o dinheiro, que o tribunal disse, tem que devolver porque fez errado aqui. Devolver, ele pegou e inclusive a Suzy é testemunha, o Luciano acho que é também, nós ajudamos a pagar. Nós ajudamos a pagar. Eu ajudei a pagar. Ele sabe disso, que eu ajudei a pagar as contas que ele tinha com a prefeitura. Então, essas razões, assim, que mesmo depois da eleição, acho que a coisa está rolando aí, e eu fico chateado e venho aqui falar, porque eu acho que se era para ter sido absolvido, ele tinha que ser absolvido quando a gente fez o processo aqui. Eu sei que depois tentaram trazer de novo, numa jogada que eu não entendi, mas o momento de absolver ele era aquele. Era aquele. Não havia razão. Não havia razão para que fosse julgado as contas deles o contrário. Porque ele não cometeu crime. Ele não cometeu nada de crime. Eu acho que os erros que ele fez depois foi muito mais feio, inclusive, de dizer que a gente não defendeu, dizer que o único vereador que defendeu ele aqui foi o Valmarino, e é verdade que o Valmarino votou a favor, mas ele não podia ter feito isso com a gente. Aliás, ele fez muitas coisas erradas comigo, inclusive, com o PT, e que a gente está pagando preço, mas eu acho que a vida continua, né, e a história é que vai contar o que vai acontecer daqui para frente. Mas queria também, presidente, dizer que eu fiquei mais uma vez decepcionado esse ano, porque a casa, o presidente Pardal, no início do seu mandato aqui, ele disse que ia trazer as contas de 1999 e 2000 do ex-prefeito Ledorino. Foram feitos vários documentos. O Serginho sabe, ele era presidente da comissão. Faz um documento, anula aquele, faz outro, anula aquele, até que engavetaram o processo. Então, assim, convenhamos, eu vi que semana passada o Pardal veio aqui e fez uma fala até importante, porque às vezes eu fico muito chateado com a fala dele, porque ele sempre acha que ele é o cara melhor, até falou que ele deveria ser o mais votado. Não sei porquê. Mas, enfim, qual é o motivo que engavetaram? Duvido que algum dos outros vereadores saibam. Eu nunca recebi nada para dizer assim, olha, vereador, infelizmente a gente não vai fazer por esse motivo. Por que não fizeram? Então, assim, aqui a Câmara de Vereadores, convenhamos, que faz ainda a vontade que o prefeito quer. Ele vai muito pela questão de o que está acontecendo na política municipal, e aí se interessa fazer a gente faz, se não interessa a gente não faz. Eu acho que enquanto houver essa submissão do Poder Legislativo aqui, que não tiver capacidade de resolver aquilo que é tarefa da Câmara resolver, enquanto acontecer isso aqui dentro, meu presidente, nós vamos continuar assim. Vamos continuar nesse negócio aí de favorecer um hoje, o outro amanhã, prejudicar porque já não me interessa mais favorecer, e de fazer a coisa correta, como a gente tem que fazer, a gente não faz. Acho que era isso, presidente. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem queira fazer uso, passaremos de imediato para a ordem do dia. Senhor presidente, pedido de indicação já está na pauta de votação. É o pedido de indicação 004/2016
de autoria da vereadora Núbia Regina Caldas, encaminhamento ao Executivo Municipal. Os pareceres são todos favoráveis. Senhores vereadores, vocês concordam que seja lido somente a ementa e o número da pedido de indicação? Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado e assim será procedido. Gostaria que o secretário fizesse a leitura novamente da ementa e do número da indicação. Pedido de indicação 004/2016, de autoria da vereadora Núbia Regina Caldas, encaminhamento ao Executivo Municipal. Está em discussão a indicação número 046, autora vereadora Núbia Regina Caldas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado. Desejo uma boa noite, uma boa semana a todos. Encerro a presente sessão. E convoco todos os vereadores para a próxima segunda-feira em horário regimental. Boa noite a todos.